Fala galera, está começando mais um Ponto Cultural. No episódio de hoje temos uma matéria sobre a 17ª edição do Corvo de Gesso, um Indicaí sobre a 20ª Mostra Internacional do Cinema Negro que aconteceu aqui no SESI de Jacareí e uma conversa com o cineasta Danilo Morales. Para não perder nada, fiquem ligados porque estamos no ar. Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. E para começar, vamos conferir a conversa que a Camila teve com o Adriano sobre o Corvo de Gesso? Se liguem só! Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Sala Mário Lago para conhecer um pouquinho mais sobre a premiação Corvo de Gesso. E para isso eu estou aqui com o Adriano, que é um dos membros fundadores do Cineclube Jacareí e também participa do planejamento da premiação. Olá Adriano, boa tarde. Obrigado por aceitar o convite. E para começar, eu gostaria que você explicasse o que é a premiação Corvo de Gesso. Então, o Corvo de Gesso, ele nasceu dentro do grupo do Cineclube Jacareí, né? E o Cineclube Jacareí já tinha o exercício, a atividade, né? De todas as quintas-feiras de março a novembro, de exibir curtas-metragens, além dos longas, né? Que a gente exibia. E os curtas-metragens, eles são feitos por produtores independentes, né, do custo zero, né, são filmes, entre aspas, amadores, né, e aí a gente resolveu criar sessões do Cinema na Quinta para ser uma vitrine para essas pessoas mostrarem as produções deles, né? E aí o que acontece? O Cineclube, ele começou a ter uma demanda de curtas, o pessoal mandando. Primeiramente era bem caseiro, né? No caso, vinha mais produções feitas até pelos próprios membros do Cineclube, aqui de Jacareí, São José, daí começou a vir das cidades ao redor, né? Do Vale do Paraíba e tal. E aí a gente começou a exibir esses curtas dentro da programação de Cinema na Quinta. Só que daí a gente começou a ter um material bem legal, né? Mas a gente resolveu premiar, né? Assim, na verdade, incentivar as pessoas criando esse prêmio do Corvo de Gesso. Eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode participar do Corvo de Gesso ou se existe algum pré-requisito. Na verdade, é só ter uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e filmar, né? Porque, na verdade, é para ajudar as pessoas a terem digamos aí, um estímulo para começar a se iniciar no audiovisual, né? No cinema. Então, através disso, né, o Corvo de Gesso, ele foi um incentivo para que as pessoas tivessem essa iniciativa, né, de serem estimuladas para trabalhar com cinema, né, mesmo que seja amadoristicamente, né, no caso. E aí a gente utiliza o Cinema na Quinta como uma vitrine para esse material e também o Corvo de Gesso para incentivar as pessoas, que seria premiando, né, elas. Bacana. E como que é o planejamento da premiação, assim, desde a escolha do júri até o dia de fato que acontece o Corvo? Esse é um planejamento bem, digamos, não é árduo, né, mas é difícil. Mas ao mesmo tempo a gente já começou aos poucos, né, desde os primeiros Corvos, que desde 2008 a gente tem essa premiação, né? E aí a gente, digamos que do terceiro e quarto ano a gente começou a sedimentar mais em duas partes, na verdade, ter um primeiro júri e ter o júri final depois, né? Que seria um júri assim mais com caráter
de nível mais elevado tecnicamente, com jurados, né, que tenha conhecimento na área, ou de comunicação, ou de cinema também, né? E antigamente a gente fazia presencialmente, né? A gente utilizava as dependências da Sala Mário Lago no final de semana para fazer essa triagem com prancheta e papel e formulário. E depois da pandemia, no caso, a gente começou a fazer virtualmente para deixar o pessoal mais confortável, dar um prazo maior para a escolha delas, né, dos jurados. E aí eles mandam o resultado pra gente. E você falou um pouquinho, né, sobre essa questão de filmes independentes, né, produtores independentes. Eu gostaria de saber qual é o impacto que o Corvo de Gesso tem para quem faz filme independente. Assim, o Corvo de Gesso, você tendo um impacto no produtor, no caso, né, no diretor. Eu acho que ele serve, como eu já disse, assim, de estímulo e de motivação, né? Eu acho que é legal. Tem hoje, esse ano nós tivemos aí premiados no Corvo, que também foram premiados em outros festivais, inclusive internacionalmente, né? Até vou citar aqui o Vão das Almas, que é um curta do Santiago Delap. E ele falou que foi o festival de número 60, o Corvo de Gesso, que ele escreveu e que ele conseguiu classificar. Então, para você ver como que o Corvo de Gesso, ele tem assim hoje em dia, entre o grupo dos produtores nacionais, eles já tem essa valorização dentro desse meio, né? Então a gente se sente muito orgulhoso, né, do nosso trabalho, de ter já esse resultado. Isso já vem de alguns anos já. Interessante. E como é possível ficar sabendo das próximas edições da premiação? Então, as próximas premiações aí, no caso desse ano, vamos tentar, fiquem atentos, né, pessoal? Tem no Instagram nosso, que é o Cineclube Jacareí Oficial, né, que a gente está divulgando ali. E também tem o e-mail nosso, cineclubejacareí@gmail.com. Através dessas mídias aí, dessas mídias sociais, vocês podem entrar em contato. Até inclusive eu queria fazer um adendo, né? Porque não é só também pessoas que já têm uma certa experiência, como eu já citei, que pode se inscrever. Principalmente as pessoas que estão começando, né? Que eu acho que o Cineclube e o Corvo de Gesso, eles existem também para isso, para também dar espaço para produções e diretores que estão começando, né? E eu acho que é um dos principais intuitos do nosso projeto. Muito bacana, muito obrigado por esse bate-papo, Adriano. Foi muito bom saber um pouquinho mais sobre o Corvo de Gesso. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e de saber um pouquinho mais sobre essa premiação que acontece aqui na cidade de Jacareí. Eu fico por aqui, vocês voltam para o estúdio e até a próxima. Tchau! É isso aí, gente. Essa premiação realmente valoriza o cinema local. Agora, vamos dar uma olhada no que o Gui preparou pra gente no Indicaí? É isso aí, galera, começando mais um Indicaí. E desta vez nós viemos conhecer a Mostra Internacional de Cinema Negro aqui no SESI de Jacareí. Bora lá! Fala, galera, estou aqui com a... Oi, o meu nome é Maíra Rodrigues e eu sou mediadora cultural aqui do SESI Jacareí.
Maíra, obrigado por conceder a entrevista. E eu fiquei sabendo que o SESI terá um evento voltado para o cinema, é verdade? Sim, agora em maio nós iniciamos a 20ª Mostra Internacional de Cinema Negro. É uma mostra que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no nosso auditório. E ela traz um pouco da temática da cultura afro-ameríndia. E qual que é a importância de acesso gratuito à cultura para as pessoas? O SESI tem como pilar a democratização ao acesso à cultura, né? Porque a gente acredita que acessar a cultura fortalece a nossa educação, fortalece a educação dos nossos jovens. E isso faz com que a gente tenha pessoas mais capacitadas, com senso crítico elaborado, e isso faz com que o nosso país cresça economicamente, criativamente, né? Então, é uma base para o que vem depois. E como é que funciona o Cine? Eu só chego, tenho que comprar ingresso? Como é que funciona? O acesso a todas as atividades culturais do SESI São Paulo são gratuitas e vocês conseguem acessar pelo Meu SESI, que é o portal onde vocês conseguem conferir toda a programação da nossa unidade, das unidades do SESI de São Paulo, e reservar os ingressos por lá. E se eu não conseguir um ingresso, como é que fica? Eu não consigo assistir? Vocês podem tentar vir até a unidade, porque a gente trabalha com os ingressos remanescentes, né? Então, se houver falta de alguém que reservou ingresso, aí a gente puxa a fila de espera. Então, sempre é bom tentar, sempre tem vaga. E o SESI sempre tem alguma coisa voltada para a cultura, né? Eu posso acompanhar onde? Sempre. A gente traz programação de audiovisual, teatro, música, dança, então literatura. A gente tem trabalhado com todas as linguagens aos finais de semana, durante a semana. E a programação está sempre lá no Meu SESI, né, em todas as unidades, ou no nosso Instagram também. E você quer deixar um recado pra galera? Gostaria de convidar a todos para participarem da nossa programação, em especial as mostras. Depois dos filmes, a gente sempre faz um debate sobre aquilo que a gente está assistindo, então é um momento de troca muito legal e eu espero encontrar vocês por aqui. Acessem lá o nosso Instagram, @sesisp.jacareí, ou no site Meu SESI para acompanhar a nossa programação e reservar os ingressos de vocês gratuito e curtir aqui com a gente um pouquinho. Maíra, obrigado novamente. E galera, vocês vão de volta pro estúdio, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu! Obrigada, pessoal! A mostra é um exemplo da celebração da diversidade. E continuando, a Maria conversou com Danilo sobre cinema e a Carol foi até as ruas para saber a opinião do povo. Bora de PCE? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. No episódio de hoje, vamos receber Danilo Morales. Ele é jornalista, autor e cineasta e está aqui para conversar sobre sua carreira e o mundo do cinema. Olá, Danilo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Danilo, tudo tem um ponto de início na vida e eu queria saber qual foi o seu ponto de início com o cinema. Como surgiu essa paixão, como tudo começou? Então, na verdade, literatura e cinema sempre estiveram intrinsecamente ligados. Tanto na literatura, que até trouxe os livros para vocês aí, comecei escrevendo em máquina de escrever aos 12 anos de idade, mas no cinema começou muito na arte de assistir os filmes, né? Eu ainda era criança, filmes como Keoma, que acho que você não deve conhecer, do Franco Nero, até indico, muito bom. Eu tinha 6 anos de idade quando eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, nossa, gosto muito disso. E naquela época, classificação, não tinha muito negócio de classificação. Então, você era criança, você assistia nos filmes da tarde, filmes como O Exorcista, por exemplo, né? E assim eu acabei indo para esse lado do terror. Porém, a minha primeira experiência com câmera, indo para lá da ação mesmo, foi em 2006. Com uma câmera VHS ainda, essas câmeras que os tiozinhos usavam em casamento, né, essas coisas. E comecei ali, em 2006, sem ter noção nenhuma do que era enquadramento, nada, mas juntou os amigos e fizemos o primeiro filme chamado Adega de Sangue. E daí então foi evoluindo, né, dando um salto quando teve o advento do HD, em torno de 2012. Mas começou mesmo em 2006.
E produzir um filme é algo muito complexo e, assim, tudo precisa de um conceito inicial. E como que surge essa ideia? Como que é o processo criativo? Então, o processo criativo, ele pode vir de várias coisas. Eu tenho, por exemplo, muito o lance do roteiro adaptado, que é quando eu pego o livro, né, que nem tem esse aqui mesmo virou um longa-metragem, que foi o Suprema, né, foi um livro que eu publiquei e eu adaptei ele para roteiro e virou um longa-metragem de 2024. Agora o Lilitu Escarlate, em breve, precisamos aí aprovar um edital para isso. Só que assim, o roteiro adaptado é só uma das formas de se fazer cinema. Tem filmes que eu fiz por conta de um lugar ou por conta de um objeto. Por exemplo, uma vez chegou na minha mão uma tábua Ouija, né? Eu tenho que fazer um filme com isso, né? E aí, em 2016, eu fiz o Astarte. Eu escrevi um roteiro em cima daquele objeto. Então, por isso que tem isso de tudo vira filme, né? E também, por exemplo, no fundo da casa, da chácara de um amigo meu, que também é cineasta, o José Alves, eu achei um lugar fenomenal. Tem uma mata, né? E eu queria fazer um espectro vindo lá de cima da mata, descendo em direção à câmera. Aí surgiu o Jezabel, que é um filme, não é um filme bíblico, é um filme de terror, de 2024. Mas surgiu da vontade de gravar naquele lugar. Então, assim, pode surgir de um objeto, de um local ou de um roteiro adaptado mesmo, né? De várias formas. E, Danilo, a Carol, ela foi até as ruas e ela perguntou pro pessoal qual o gênero favorito deles. Vamos ver? Legal, vamos ver. Que o cinema é uma paixão nacional, todo mundo já sabe. Mas agora, o que será que as pessoas realmente pensam sobre esse tema? Esse é o Povo Fala. Vem com a gente. Romance. Gosto bastante. Eu gosto muito de terror e de aventura, essas coisas. Gêneros que eu gosto: humor, drama e terror. Stitch, Sam e Cat. Eu acho que é só esses. Uns falaram romance, outros terror. E qual o seu favorito de assistir como telespectador? Como telespectador, terror, né? Eu sou o cara do terror mesmo, do thriller, e o filme de terror, ele não tem meio termo, é muito bom, ele é muito ruim, né? Então a gente tem, às vezes tem aquela dificuldade para garimpar os bons filmes, né? Mas terror realmente predomina, sempre predominou. Minha mãe teve até preocupação quando era criança, ela chegou, porque eu sou da época do videocassete ainda, né? Ela chegou a vender o videocassete que ela tinha em casa, porque ela falou assim, o que vai ser desse menino, né? Mas não adiantava, realmente terror. Mas no Brasil aqui, pelo que me parece, comédia é um dos gêneros preferidos, né, do pessoal, embora comédia e terror sejam primos bem próximos ali. Eu também flertei com comédia, com ação, mas sempre acabo voltando pro terror mesmo. E de produzir? Produzir terror. 90% das minhas obras são terror. Embora o ano passado eu fiz o Inspetor Galo e o Rapto da Garota de Sandia City, que foi um longa-metragem de comédia, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura. Fiz filme de ação também, Irmãos de Sangue. Mas, assim, a maioria do que eu faço... Documentário eu faço muito também, mas eu gosto do terror. Terror é o que me pega mesmo. E, Danilo, quais cineastas ou obras que você se inspira ou que até influenciaram mesmo o modo de você trabalhar? Se pegar agora os contemporâneos, eu gosto muito do Eggers, né? Do Eggers, fez A Bruxa, fez Nosferatu. Mas também tem os antigos, eu gosto muito do Roman Polanski. E se pegar os filmes adaptados também do Stephen King, eu gosto muito. Sam Raimi, do Evil Dead. O filme que mais me pegou, assim, de terror, o primeiro filme de terror que me pegou, eu tinha 7 anos de idade, foi Um Lobisomem Americano em Londres. Eu tava de frente pra TV, e aí quando o cara abre aquele olho amarelo no bosque, eu dei aquele salto primal de medo, eu voei de um sofá pro outro. E é isso que o filme de terror faz você sentir. Eu falei, eu gostei disso, né? E acabei indo pro terror. Até falo pra quem não gosta de terror, é o pessoal que vai sentir isso com mais efeito, né? Porque a gente assistiu tanto filme que é difícil um filme que realmente te faça sentir aquela sensação de quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu assisti Lobisomem Americano em Londres.
E a gente sabe também que, como a gente tinha dito, fazer um filme é algo complexo. E como você aborda a colaboração entre a direção de arte, de fotografia, a edição, para que tudo saia como planejado? Olha, o diretor ele é um grande maestro. Para ele conseguir conduzir tudo, não é uma tarefa realmente fácil. Por exemplo, no Inspetor Galo, tinha 60 profissionais envolvidos, desde o costureiro até a direção. E como a gente é do cinema de guerrilha, cinema independente, né? Muitas vezes a gente acumula função, né? Então, tipo assim, você é o diretor, mas às vezes você acaba sendo para-raio também. Então, mesmo que você tenha assistentes de direção, muitas vezes até coisas primais, assim, de faltou papel no banheiro, às vezes chega no diretor. Algo que num filme de muita grana é mais bem segmentado. Porém, a gente que é do cinema independente, a gente acostuma a fazer o cinema desse jeito e, de certa forma, é libertador, porque a gente acostuma fazer sem muita grana. Então, a gente consegue movimentar, deixar a roda motriz girando, mesmo que não tenha um recurso tão alto, né? Que cinema sempre pede muito dinheiro, né? E entregar algo de qualidade também, né? Sim. E com o tempo a gente vai... Porque o cinema é um coletivo, né? Com o tempo a gente vai encontrando os profissionais na cidade e hoje eu posso dizer que a gente está com uma super equipe, tanto de direção de arte, produção, entre outros segmentos também. E mais uma vez a Carol foi até os entrevistados e dessa vez ela perguntou se eles acreditam que os cineastas são valorizados aqui no Brasil. Então olha só. Elas têm muita dificuldade de serem reconhecidas e a questão da remuneração é tão sofrida quanto de professor. Porque realmente as pessoas não são valorizadas e não valorizam eles como deveriam ser valorizados, porque é uma profissão excelente e de nota 10 que deveria ter mais esclarecimento sobre isso. Eu acho que no Brasil é uma área que deveria ser mais valorizada, sim, a cultura e a arte também. Deveria ter um apoio maior, porque cultura é importante, né? É super importante. Sinceramente, eu acho que não é valorizado e agora com esses streaming rodando aí, piorou mais ainda. Essa é a minha opinião. Mas, quem sabe com esse Oscar que conseguiu aí, Ainda Estou Aqui, pode ser que acende uma luz no fim do túnel. Mas claro, né, que ninguém melhor que você para responder essa pergunta pra gente. Quais maiores desafios que você já passou na sua carreira? Então, o Brasil, ele sempre teve a síndrome do cão vira-lata, que é aquele negócio do, o filme brasileiro é ruim, não né? É bom, o legal é o filme internacional. Então, quais são os caminhos que a gente tem? A gente tem o caminho quando a gente faz um filme de festivais e mostras que ajudam a validar o seu filme. Mas mesmo aqui em território nacional, há uma grande dificuldade de distribuição dos nossos filmes, né? Então, se você pegar um caminho, por exemplo, José Mojica Marins tomou há 4, 5 décadas atrás, muitas vezes é um caminho que acaba tendo que seguir agora. Às vezes, por exemplo, você tem que reconhecer o seu filme lá fora para aí ter o reconhecimento aqui dentro. Então, foi um caminho que 5 décadas atrás já foi assim e hoje em dia ainda não mudou tanto, porque... por exemplo, o Suprema conseguiu distribuição italiana, que foi menos burocrático do que você buscar uma distribuição aqui dentro do Brasil. Então, o caminho ainda continua sendo esse, mas é uma luta, né, pra gente conseguir valorizar os nossos filmes e também, é claro, mais fomentos editais que possam fazer com obras melhores. Então, é isso. E também com esse boom do Ainda Estou Aqui, né, ter ganhado o Oscar, também foi algo que valorizou o cinema brasileiro e mostra isso, foi reconhecido lá fora para assim as pessoas aqui de dentro reconhecerem mais e torcerem por isso, né? Sim, é uma conquista importante, né? Primeiro Oscar que a gente leva, né? O Oscar, ele é um caminho que está bem longe assim ainda do cineasta independente, mas é um caminho importante também, porque o Oscar precisa de muita campanha de marketing, né? Então, a gente mal tem dinheiro, às vezes, para fazer os nossos filmes. Às vezes, a campanha de marketing é milionária. Com certeza. E, Danilo, me conta, qual obra que você participou ou que você produziu que te marcou de uma forma especial?
Então, dos mais recentes, eu gosto muito de Um Drink para a Mortalidade, que é um filme de vampiros, que foi feito em 2021, porque ele foi um filme inovador, que a gente trouxe pela primeira vez no Vale do Paraíba efeitos FX, explosão de cabeça, squib, e a gente hoje aprimorou os nossos profissionais aqui da região e a gente não precisa mais exportar isso de fora. Então hoje a gente tem nossas próprias equipes aqui dentro da região de São José dos Campos e Jacareí, no Vale do Paraíba. Então isso é muito importante. E tem algum que te pegou ali no sentimental? Então, a gente sempre acaba gostando muito o meu primeiro, que foi o Adega de Sangue, né? Por ser o pioneiro, tem ali um amor ali especial por ele. Porém, a obra que eu posso dizer que voou mais, tanto na literatura quanto no cinema, é Suprema, que é um filme de bruxaria e de vingança sobrenatural. É isso aí. E me conta também sobre os festivais que você já participou, os prêmios que já recebeu. E se não me engano, você foi o criador do primeiro festival de cinema de São José dos Campos, isso. Não foi? O primeiro festival de cinema foi o Festival Paul de Cinema Fantástico, que eu criei. Teve 6 edições. Foi assim, na raça mesmo. Eu estudei alguns festivais de São Paulo. Tive um certo receio. Falei, putz, será que vai dar certo? Mas deu certo e teve 6 edições. Há 3 anos não tem uma nova edição. A gente está lutando para retomar o Paul. E também eu sou curador, né, de mostra aqui de Jacareí também, do Sessão Macabro, que foi o ano passado. E também lá de Olinda, Pernambuco, fui curador de lá também. Meus filmes já rodaram em diversos festivais nacionais, internacionais, né? São mais de 30 filmes. Então tá sempre rodando festivais, isso é bem importante. E quais prêmios você já recebeu nesses festivais? Olha, eu já ganhei no Fest Cine de melhor roteiro adaptado pelo Trilogia do Terror e de melhor filme pelo Vilarejo Libertino na mostra de Perus. Só não vou lembrar o ano certinho, mas foram os 2 prêmios que eu ganhei. E Danilo, qual o impacto que você espera que o seu trabalho, os seus filmes tenham nas pessoas que estão assistindo? Então, o primeiro impacto é a gente conseguir fomentar o cinema regional, né? Que eu comecei quando era, a gente fala brincando, quando era tudo mato, assim, no sentido de que não tinha cinema na região. Eu comecei em 2006, quando eu comecei a fazer isso, praticamente ninguém fazia cinema. E hoje os grupos se fortaleceram bastante. Então, tanto esse lance de fazer os filmes, né, que você aprimora o pessoal da região. Muitas vezes a gente pega atores de teatro e adapta eles também para o cinema, além dos profissionais da região. Isso é muito importante porque vai fomentando os novos fazedores de audiovisual, né? Então é uma roda que não pode parar de gerar. E os festivais também são uma importante vitrine, né? Para cidades aqui da região também. Traz cineastas, traz formação. Então é algo que deveria não carecer de edital. Deveria as próprias prefeituras e fundações de cada cidade falar, não, aqui vai ter que ter um festival anual, independente de aprovar edital ou não, porque o festival ele tem que ter uma sequência. Se ele, que nem o Paul que está parado faz 3 anos, ele estava ganhando já grandes proporções, mas como a gente depende de aprovar edital, nem sempre aprova, isso é uma perda para a cidade. Então eu acho que deveria ter trabalhos assim de sequenciais em todas as cidades do Vale. Entendi. E você acredita que todo filme é de certa forma ali político? Sim, sempre tem, quase sempre, né? Tem filmes que são despretensiosos, assim, só por divertir mesmo, de repente um slasher, né? Que tem aquelas mortes ali, sabe? Mas geralmente o filme de terror é um dos filmes mais políticos e mais introspectivos, no sentido que quando você vê um filme de ação, por exemplo, um Velozes e Furiosos, né? Eu sempre cito isso aí nas entrevistas, que você vê explodindo um prédio e você não tem aquela análise de, nossa, quantas pessoas estavam naquele prédio, algo assim. Geralmente no terror tem essa autoanálise, né? Geralmente é mostrado do personagem aquilo que só você sabe. Então, por exemplo,
quando você está sozinho na sua casa, elementos da sua pessoa que só você sabe, a sociedade não sabe. O terror, ele tem isso de descascar essas camadas da cebola e mostrar aquele personagem, sabe? A dor que o personagem sente, a morte é sentida de forma bem profunda e sempre tem correlação com temas políticos. Por exemplo, se você pegar o filme mais atual, que é o The Sinners, Pecadores, não sei se já entrou no cinema já, é um filme de vampiros, né? Se passa de 1930, algo assim. Só que o pano de fundo é a segregação racial que tinha nos Estados Unidos. Então, isso é bem interessante no cinema, né? Essa autoanálise que é feita. E existem algumas questões que você ainda quer abordar em produções suas? Então, na verdade, o meu próximo filme é o Lilith Escarlate, né? Ele é um longa-metragem, aí ele envolve vampirismo, envolve licantropia. O tema político que tem no Lilith Escarlate, nossa, é bem recorrente agora da atualidade, porque conta a história da Natasha Zani. Natasha Zani é uma cantora pop e ela tá num show, ela é tipo assim, ela é um mega show, igual foi da Gaga, né? Atualmente aí, da Madonna e tal. E acontece uma grande tragédia no show e eles começam a vincular essa tragédia, tipo, culpando a cantora, que ela poderia ter pactos e coisas assim. Então, tá bem atual esse livro, viu? Tá bem atual com o que tá acontecendo atualmente, assim, né, na sociedade. É bem interessante esse livro aí. Só que eu preciso de recursos para conseguir fazer, realmente. Sim, mas é um dos próximos. É uma das principais questões, né? Recurso, que é muito difícil, ainda mais artistas independentes. A gente tem dois grandes desafios em todo cinema independente, que é tempo e dinheiro. Mais dinheiro. Dinheiro é complicado. E tempo também é bem complicado também. Que acaba tendo que conciliar, né? Outros trabalhos. Sim, justamente por não ter muita grana envolvida, né? Todo mundo precisa sobreviver, né? Então tem toda essa questão de estar conciliando a sua profissão com o cinema. Mas é algo bem divertido, né? Nossa, bem legal mesmo. E Danilo, nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes, a Carol também foi aos entrevistados e perguntou se eles preferem assistir filmes no cinema ou no streaming. Legal. Vamos ver. Gosto muito da pipoca do cinema e gosto muito também da maneira como é o acolhimento. Eu assisto bastante em casa, nos streams, mas quando tem oportunidade, um filme que eu goste, que esteja no cinema, eu prefiro ir no cinema, eu gosto. Com certeza ir ao cinema, é legal. É outro ambiente. Prefiro ir no cinema. E o que você mais gosta lá do cinema? Da comida. E como você vê as mudanças na forma de consumo do audiovisual? Você acha que o streaming, ele tá tirando ali o espaço do cinema, a inteligência artificial tomando o espaço de, talvez, artistas ou, enfim, das produções? Como você vê esse cenário, esse futuro cinematográfico? Não, pelo contrário, eu vejo o streaming como uma grande oportunidade, assim. Porque hoje em dia a gente consegue com mais facilidade distribuir seus filmes em canais de streaming. Tem uns que são mais difíceis, mas tem uns que não tanto. Por exemplo, essa distribuição que eu estou conseguindo italiana, ela já vai mandar em vários canais de streaming. Então eu acho uma boa, sim. Porém, os cinemas, né, eles têm sim um grande desafio, que antigamente, quando você tinha uma TV de tubo em casa, você sair da sua TV de tubo pro cinema era algo esplendoroso, né? E hoje em dia, putz, eu fui na casa de um amigo meu, ele tem uma TV do tamanho da parede, assim, eu falei, pô, né? Então, o cinema realmente tem que buscar outros fatores para que consiga se manter. Porém, tem sempre o lado social, né? Você ir no cinema é uma interação social, você vai para passear e tal. Então, por mais que você tenha um baita no telão na sua casa também, você não vai abandonar o cinema. Eu acho que a questão é mais realmente financeira, né? Porque você vai ver um filme, às vezes o povo tá meio sem grana e às vezes fica meio caro. E nem sempre a condição do brasileiro tá
favorável, né? Você ficar indo direto no cinema, o que faz você ir só quando tem um filme que você quer realmente muito ver mesmo. Mas seria mais corriqueiro, assim, daria para ir mais vezes se a situação financeira dos brasileiros fosse melhor, né? Eu não digo nem abaixar o preço do cinema, porque realmente para eles deve ser difícil também, porque eu acredito que o público caiu um pouco também. Tantos streamings, né, hoje em dia? Muito streaming, Mas é isso, o cinema sobrevive, apesar de tudo, né? Eterno, ele é eterno. E assim, as mudanças a gente tem que se adaptando a elas, né? Eu sinto saudade um pouco da locadora, era muito interessante. Porém, hoje em dia, realmente, a gente tem muita facilidade, né? O problema é que hoje a gente tem tanta facilidade que a gente acaba não assistindo nada, né? Você acaba só zapeando e você sempre imagina que tem algo melhor e não vê nada, é complicado. Danilo, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado. A nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar o nosso conteúdo exclusivo. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima. Falar sobre cinema é sempre uma experiência enriquecedora. Muito obrigada a todos os envolvidos. Pessoal, nosso episódio chegou ao fim, mas você pode rever este e outros no nosso canal do YouTube, @TV Câmara Jacareí. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e tchau! Desculpa. Mais Desculpa. Isso tudo. 3, peraí, calma aí, 1, 2, 3, peraí, fica calmo.